E neste momento, em comunhão com a nossa essência maior, vamos agradecer ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, a Jesus pelos seus ensinamentos, aos benfeitores celestes que possam adentrar em nossa casa para nos ajudar na realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que Jesus abençoe as equipes celestiais para que no momento do passe, todas as energias advindas deste recurso sagrado seja a cura para os males de todas as feridas do corpo e da alma, que o passe seja instrumento balsamizante para tratamento e cura de todos nós, que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias de estações mais elevadas, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E prosseguindo com os estudos do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 63. Atritos físicos. Abaixo, uma epístola que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 39. É uma fala de Jesus que se refere ao Sermão do Monte, quando Jesus capacita os apóstolos para darem continuidade à missão. E aí, Emmanuel, através dessa epístola, constitui a mensagem de hoje e assim prossegue. Alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do Mestre uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor, essência fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. O murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada, e sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. A abelha não ferroa o apicultor amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito, a palavra reveste-se de reduzida função nos círculos do bem. O gesto
é a força que se expressará convenientemente, segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo. Não há convite à fraqueza, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Ou seja, Emmanuel, através dos ensinamentos de Jesus, traz para todos nós um convite muito especial a buscar dentro de nós o equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a vigilância com as nossas palavras, a educação polida no momento do diálogo difícil com o outro. E esta mensagem, ela é extremamente atual, onde nós estamos cada vez menos humanizados, carregando sempre conosco, ao invés de levar conosco o escudo da paz, do amor, da diplomacia, da educação no momento de diálogo com aquele que se encontra em estado colérico, enfurecido, nós também nos deixamos ser arrastados pela mesma sintonia de ódio, de ira, de cólera, de rancor. E aí nós, ao invés de usar o escudo da paz, do amor, da sensatez, também vamos investidos do escudo da intemperança, da incompreensão, da brutalidade, da imaturidade, do escudo do primitivismo. E é por isso que, infelizmente, a humanidade, quanto mais avança no campo da intelectualidade, menos trabalha para vencer a si mesmo e vencer no campo da moralidade, no campo da sensatez. E é por isso que a humanidade se torna cada vez mais violenta, menos comprometida consigo mesma. E é por isso que nós, falando de nós, do nosso povo, do nosso país, atingimos escalas tão vergonhosas de crescimento no campo da violência, principalmente da violência praticada contra os mais fracos, daqueles que têm menos força física, daqueles muitas vezes que se submetem à vontade do outro. Estou falando do feminicídio, um tema tão delicado, mas que precisa ser tratado. E nós precisamos, meus irmãos, trabalharmos para vencer esta praga, essa erva daninha que toma conta dos corações humanos, que é a violência, a prática do desamor. E aí Jesus traz aqui um conselho para nós através da mensagem de Emmanuel, que está no parágrafo 4º da mensagem. Diz assim: o único recurso para conter um homem desvairado
compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contentor ou os circunstantes em oposição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. E aqui, o que Emmanuel está trazendo para nós de conselho? É que nós busquemos todos os dias o equilíbrio. O equilíbrio no volume da nossa voz, o equilíbrio dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A capacidade de não se envolver com situações desagradáveis, em discussões inúteis, sinaliza para nós o quê? Não a covardia, mas a humildade. Sinaliza sabedoria. Porque muitas vezes uma discussão se torna extremamente inútil quando o outro está longe do domínio das suas faculdades mentais, porque está possuído pelo desequilíbrio, pelo sentimento da cólera, da raiva, do ódio, da insensatez. Então, quando nós nos afastamos de uma situação desta, significa sabedoria, equilíbrio dos nossos sentimentos, inteligência emocional, para não nos envolvermos numa situação que poderá se tornar desastrosas quando atinge os atritos físicos. Situações muitas vezes que se tornam tão desastrosas para nós quanto para o nosso oponente. Então que nós, que já nos julgamos pessoas espiritualizadas, sensatas, que já nos julgamos capazes de compreender a mensagem de Jesus, que estejamos cada vez mais vigilantes contra estes atritos, contra estas discussões vazias que são capazes de provocar feridas enormes, não só no nosso corpo, mas no nosso espírito. Porque a palavra, ela tem o poder de vivificar o espírito quando ela é positiva, mas ela tem o poder de destruição, de trazer trevas, de trazer a morte do espírito quando ela é extremamente negativa. Então, que todos nós busquemos nesta mensagem fazer uma autoanálise de nós mesmos, nos tornando cada vez mais vigilantes, cuidando melhor da nossa família, evitando palavras inúteis que podem gerar ofensas no campo moral, no campo psíquico do outro. É trabalhar a mansuetude dentro de nós. É termos um pensamento, um comportamento mais humanizado, não só no nosso ambiente doméstico, mas no nosso trabalho, no momento de convivência com a coletividade. Quantas vezes as pessoas não perdem a vida por discussões inúteis no trânsito? Quantas vezes nós
Não entregamos a nossa vida por invigilância quando reagimos a um assalto? Quantos de nós não engrossamos as estatísticas, perdendo a nossa vida, quando adentramos em discussões vazias, numa contenda que nós nem sequer fazemos parte? Porque ao invés de desarmar o nosso oponente com palavras que acalma, que tranquiliza, nós nos travestimos, usando as mesmas ferramentas da palavra que fere, da palavra que enfurece, da palavra que gera cólera no outro. Então nós precisamos, diante de uma situação de contenda, diante de uma situação de desequilíbrio psíquico do outro, oferecer a face do amor. E oferecer a face do amor, muitas vezes, é nos recolher em oração, é termos a sabedoria de não revidarmos para não entrar na mesma vibração, na mesma sintonia de treva, de mágoa, de ódio, de rancor e de cólera do outro, porque o outro está possuído por aquelas energias. E é por isso que é tão necessário, em todos os momentos da nossa caminhada, estarmos atentos no orai e vigiai, cuidar mais da nossa família, prestar mais atenção sobre aquele nosso parente de mais difícil convivência e oferecer a ele sempre a face do amor, a face da compreensão, a face da perdão. No ambiente de trabalho, a vigilância tem que ser mais redobrada ainda, porque passamos 70% do nosso tempo produtivo no ambiente de trabalho. E é por isso que nós devemos, no ambiente de trabalho, sermos os geradores da paz, do amor, da compreensão, do perdão, da convivência pacífica e harmoniosa. Nos afastar de qualquer situação que nós não tenhamos o controle naquele momento. Na coletividade, estar sempre vigilantes na oração, pedindo sabedoria, paz, serenidade, humanidade nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, levando sempre o escudo do amor e da fraternidade para lidar com os nossos semelhantes. Não adianta nada, gente, sermos pessoas bondosas, humanizadas e pacíficas para lidar com a sociedade, em coletividade e dentro da nossa casa, sermos os maiores oponentes dos nossos consanguíneos. É preciso que haja um equilíbrio constante na educação, controlando o volume da nossa voz. Não é no grito que nós vamos resolver problema algum dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho, na rua. É usar sempre do bom senso, sermos sensatos diante de discussões que naquele momento não terá resolução positiva para ninguém. Nenhum dos lados sairá vencedor naquele momento.
é preciso serenidade. É preciso fazer o que Jesus nos ensina. Se o outro te ofendeu, então, ao invés de ofendê-lo também, leve a outra face, a face do amor, da compreensão, da bondade e do perdão. Isso não nos santifica, isso sinaliza para nós inteligência emocional, capacidade racional de lidar com os problemas em situações difíceis, sabedoria para não bebermos da mesma taça venenosa que o outro bebe, é não envenenar o nosso corpo, é não nos envenenarmos psiquicamente com as energias da mágoa, do ódio, do rancor, da amargura que o outro já está acostumado com aquelas doses pesadas deste veneno amargo que o mata todos os dias. É aprendermos a sorver na taça da bondade, do amor, da simplicidade, da humildade. Isso denota que nós estamos tendo a capacidade de educar-nos todos os dias, lidando com nós mesmos de forma mais humanizada, nos tornando mais sensíveis às dificuldades do outro, agindo com bondade, com serenidade, com amor, com compreensão e com perdão. É o que Jesus nos ensina na mensagem de hoje. E assim, vibramos paz e luz para a nossa comunidade, paz e luz para todas as casas de oração, que seja sempre para nós o porto seguro, para que nós busquemos o conhecimento do Evangelho, melhorando todos os dias a nossa conduta, tendo a capacidade de administrar melhor os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, tendo Jesus como professor das nossas almas. Vibramos pela nossa família, pelos nossos consanguíneos, pelos que estão na casa maior, pedindo a Deus que os acolha em colônias de paz, de luz, de harmonia, vibrando paz e luz para os que estão na morada terrena, que haja bondade, amor, fraternidade e perdão entre nós. Pedimos a Deus e a Jesus para que neste momento nos ajude no trabalho de limpeza do nosso lar, que todas as energias que imantamos no interior de nossa casa transformem as nossas vidas, que nossa casa seja escola de bênçãos, de paz, de amor, de compreensão, de reajustamento das faltas passadas para aquele consanguíneo que seja de mais difícil convivência no nosso lar. Cuidemos dele com amor, com bondade, com compreensão e com fraternidade. Que todo esse manancial de luz que alcançamos no interior de nossa casa esteja no exterior de nosso lar, cuidando dos nossos animais de estimação, das nossas plantas. Vibremos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os companheiros de jornada. Vamos pensar principalmente naquele irmão de mais difícil convivência. Vibrando paz e luz, amor e compreensão para este irmão. E é chegado um momento especial do passe. Vamos nos colocando diante de toda essa pleiade celestial que nos visita no momento do culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as nossas emoções, curativo para as feridas que atingem o nosso corpo e a nossa alma,
que Jesus possa cuidar de nós, nos capacitar para sermos pessoas mansas e pacíficas de coração, que tenhamos um comportamento mais humanizado para lidar com os nossos semelhantes, sempre levando a face da bondade, do amor, da compreensão e do perdão. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando nesta fonte abençoada de recursos para tratamento do nosso corpo e do nosso espírito. Vamos vibrar por todos os lares, pedindo paz e luz para as famílias que estão lutando com a enfermidade do seu ente querido. Jesus, que o passe chegue como bálsamo divino de cura para estes irmãos. Pedimos paz e luz para as famílias que ainda se encontram no caminho da discórdia, do ódio, do rancor. Que o amor e a compreensão seja a vacina sagrada para a união destes irmãos. Pedimos que a oração seja o link de amor para aqueles corações que estão enlutados, que permaneçam unidos através da oração, os que ficaram para com os que foram chamados à casa maior. Pedimos paz e luz para os irmãos que hoje estão em vulnerabilidade social, pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Que as bênçãos do Pai ajude, que a humanidade seja bondosa para com estes irmãos. Pedimos pela paz no mundo, pelos países em guerra. Vibramos paz e luz para a nossa pátria, para o mandatário maior de nossa nação, para o mandatário do nosso estado, do nosso município. Senhor, onde haja um coração humano, que chegue as nossas vibrações de paz, de luz, de amor, de perdão e compreensão. E assim, finalizamos o Evangelho pedindo a Jesus para estar conosco quando vamos falar com o Pai, através do compromisso que fazemos com o nosso Pai, por meio do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ensina-nos, Pai, a verdadeiramente ofertar o perdão aos nossos irmãos, a estarmos mais atentos e vigilantes com o nosso comportamento, levando a mansuetude em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe, e aos tarefeiros celestes, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, que nós saibamos levar em nossos corações a bandeira alva da paz, da luz, do amor e da fraternidade. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.